A maior fraude da história do futebol lá do canal FutDocs. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Você está no auge da sua carreira. Conquistou todos os títulos possíveis na temporada e foi aclamado e idolatrado como o melhor jogador da Europa. E ainda assim, você viu seu maior sonho ser totalmente roubado. Foi exatamente isso que Franck Ribéry viveu em 2013. É um dos caras que deveria ter ganhado uma bola de ouro, sinceramente. Conquistas com o Bayern de Munique, o francês era o favorito para ganhar a bola de ouro. Mas em um movimento inesperado e controverso, a FIFA estendeu o prazo de votação, dando a Cristiano Ronaldo uma chance fatal. O que poderia ter sido o ponto histórico da carreira de Ribéry se transformou em uma cicatriz profunda e marcante. Mas a verdade é que Franck Ribéry nasceu em 1983, em Bolonha do Mar, uma comuna francesa marcada por muitas dificuldades. Desde muito pequeno, sua vida foi um verdadeiro desafio de sobrevivência. Os pais biológicos abandonaram ele em um convento de freiras, deixando ele aos cuidados de pessoas totalmente estranhas. Caramba, mano. Logo de início, esse abandono precoce já deixou marcas profundas em seu coração, que tornariam ainda mais visíveis em seu rosto. Quando tinha apenas 2 anos de idade, Franck sofreu um acidente terrível de carro que mudou completamente a sua vida para sempre. As lesões foram tão severas que ele precisou dar mais de 100 pontos para fechar as cicatrizes que marcariam para sempre o lado direito do seu rosto. Essas cicatrizes não eram apenas físicas, mas também emocionais, se tornando um símbolo das guerras que ele enfrentaria ao longo da sua vida. Na escola, essas cicatrizes fizeram de Ribéry um alvo fácil para ser zoado por outras crianças. Ele era frequentemente chamado de monstro pelas outras crianças. Nossa, coitado, mano, até sinceramente. Mesmo Fred Krueger. Em vez de reagir com raiva ou até mesmo chamar pra briga, Ribéry se escondia, chorando em silêncio onde ninguém pudesse ver. Cada humilhação, cada olhar de nojo das meninas era um lembrete constante de que ele era diferente. Mas Franck Ribéry não deixou que essas maldades definissem o seu futuro. Estranhamente, ele não era visto como uma grande promessa nas categorias de base. Chegou a passar pelo Lille, mas foi dispensado por conta da indisciplina e também porque era muito magrelo. Durante a adolescência, enquanto muitos de seus colegas sonhavam em se tornar estrelas do futebol, Ribéry trabalhava como um pedreiro ao lado do seu pai adotivo, usando as suas mãos para tentar construir um futuro melhor. Sua carreira profissional começou de forma muito humilde nas divisões de base de acesso do campeonato francês. Ele defendeu o Bolonha na sua cidade natal e teve uma curta participação na campanha de acesso para a terceira divisão em 2001, aos 18 anos de idade. Quando finalmente ganhou espaço como titular, o time caiu de volta para a quarta divisão. Nossa! Foi um fracasso gigante, mas Ribéry não desistiu. Ele não tinha escolha. Nenhuma empresa contrataria um homem que espantasse clientes com seu rosto, ele pensou. Então foi aí que ele se mudou para o Olympique Alès, onde também se destacou na terceira divisão. Mas novamente, o clube sofreu um rebaixamento por motivos financeiros para a sexta divisão. O fracasso não tinha fim. Era crise atrás de crise, era muito problema. Esperanças jogadas no lixo e desilusões a cada vez que ele deitava no travesseiro e pensava no seu futuro. Mas em um dia, toda essa persistência do Ribéry finalmente começou a render frutos quando ele se juntou ao Brest na terceira divisão. Lá, ele se destacou na campanha de acesso à segunda divisão do campeonato francês, e a sua performance chamou a atenção do Metz, que o contratou em 2004, quando tinha 21 anos de idade. Sob a orientação de Jean Fernandes, o treinador que tinha promovido nada mais, nada menos que Zinedine Zidane ao time profissional do Cannes, Ribéry começou a mostrar seu verdadeiro potencial. Cara, achou o Zidane, mano. Mês pelo clube, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato francês em agosto de 2004, um salto que sinalizava sua ascensão no mundo do futebol. Depois de apenas 6 meses no Metz, aceitou uma proposta do Galatasaray da Turquia em 2005. Ninguém entendeu absolutamente nada, mas o fato é que existem 2 lados dessa história. Enfim, mesmo com a passagem curta por Istambul, ele deixou uma marca inacreditável. Na decisão da Copa da Turquia em 2004 e 2005, contra o Fenerbahçe, Ribéry brilhou, marcando o primeiro gol, dando o passe para o segundo e recuperando a bola no campo de ataque no lance que originou o terceiro gol. A goleada por 5-1 fez dele uma figura eterna na Turquia, o que fez ganhar o apelido de Ferrari Ribéry, mostrando ao mundo que o menino com cicatrizes no rosto tinha a alma de um guerreiro. É isso aí, do vencedor. O outro lado da história. Ribéry, após uma curta e tumultuada passagem pelo Galatasaray, enfrentava uma das maiores crises na sua carreira. Alegações de salários atrasados e ameaças de agressão vindas da diretoria do clube turco pairavam sobre a sua cabeça como uma nuvem sombria. O clima era pesado,
e o futuro de Ribéry no futebol parecia incerto. Era um momento de alta tensão, onde cada decisão poderia mudar o rumo da sua carreira. Determinado a não ser mais uma vítima das circunstâncias, ele levou seu caso à FIFA, buscando justiça e a liberdade para continuar jogando. A batalha legal foi intensa, com Galatasaray alegando que o jogador estava apenas procurando uma desculpa para rescindir o contrato. Mas Ribéry não cedeu, e a sua persistência foi recompensada quando a FIFA decidiu ao seu favor, permitindo que ele voltasse aos gramados. Foi uma grande vitória para o Ribéry, e isso foi então quando levou ao Olympique de Marseille, onde reencontrou com Jean Fernandes, o treinador que tinha ajudado a despontar no Metz. A chegada ao Olympique Rapaz, o Ribéry jogou em bastantes clubes, né? Na minha cabeça era só o Bahia novamente na sua paixão, que era o futebol. que ele jogou. A ligação de Ribéry com os marselheses foi instantânea e profunda, quase como se ele tivesse nascido no sul da França. No estádio Velódromo, ele encontrou não apenas um clube, mas uma família. Poucos jogadores então foram tão amados pelos torcedores quanto o Franck Ribéry. Sua primeira temporada pelo Olympique foi espetacular. Vestindo a camisa 7, ele rapidamente se tornou um dos pilares da equipe, exibindo habilidades e carisma que cativaram a torcida. Ele andando com o Ribéry foi carrinho. eleito o melhor jogador do campeonato francês em sua primeira temporada, um reconhecimento de seu talento e impacto no campeonato. Ele também venceu o prêmio de jogador do mês 3 vezes seguidas naquela campanha, além de ter seu gol eleito o mais bonito da competição. Esses feitos não apenas solidificaram sua posição como uma estrela emergente, mas também mostraram ao mundo que ele estava pronto para superar qualquer tipo de barreira. Mesmo com todo o brilho individual, o Olympique terminou a liga em 5º lugar e foi vice-campeão da Copa da França, perdendo a decisão para os rivais do PSG. Esses resultados apenas alimentaram a determinação de Ribéry. Ele sabia que ele estava no caminho certo e que as vitórias coletivas viriam com o tempo. Imagine você a pressão e a emoção de ser convocado para representar o seu país na Copa do Mundo. Para Franck Ribéry, essa oportunidade veio em 2006, quando ele ainda fazia parte da seleção sub-23 da França. O técnico Raymond Domenech, em uma decisão ousada e surpreendente, decidiu apostar no jovem talento para compor a equipe e disputaria o Mundial na Alemanha. Essa escolha não foi apenas uma aposta, mas um verdadeiro divisor de águas na carreira do Ribéry. A convocação de Ribéry foi recebida com algumas dúvidas e até ceticismo, mas ele rapidamente justificou a sua inclusão quando entrou em campo. Durante os amistosos preparatórios, ele mostrou um desempenho impressionante, ganhando a confiança do treinador e a admiração dos seus companheiros. A estreia no Mundial foi um momento de Camisa validação 22. para o jovem jogador, que entrou em campo com a determinação de provar totalmente o seu valor. O elenco francês em 2006 era composto por jogadores experientes, muitos dos quais haviam conquistado o título mundial em 98. 5 dos titulares tinham mais de 30 anos, incluindo lendas como Zidane, Thuram e Vieira. Ribéry trouxe uma energia renovada e uma dose de imprevisibilidade ao time. Seus dribles rápidos e incisivos se tornaram uma arma poderosa para a França, e logo ele se destacou como uma das revelações do torneio. Na fase de grupos, Ribéry se mostrou essencial, mas foi nas oitavas de final contra a Espanha que ele realmente brilhou. Em um momento mágico, Ribéry driblou o renomado goleiro Iker Casillas e marcou um gol crucial que impulsionou a França para a vitória. Mesmo com a derrota na final para a Itália, Ribéry havia se tornado o novo xodó da torcida francesa e uma figura querida no cenário internacional do futebol. Pois bem, após a Copa, Ribéry se viu no centro das atenções de grandes clubes europeus. Real Madrid e Arsenal mostraram grande interesse em contratá-lo, mas ele decidiu permanecer no Olympique de Marseille, um gesto que solidificou seu vínculo com todos aqueles torcedores. A temporada de 2006 e 2007 foi marcada por altos e baixos, com Ribéry enfrentando algumas lesões que impactaram seu desempenho. Mas mesmo assim, ele foi eleito o melhor jogador francês do ano, quebrando uma sequência de 4 anos em que Thierry Henry dominava o prêmio. Caramba, desbancou o Thierry. A despedida de Ribéry do Olympique de Marseille foi emotiva e memorável. Ele deu uma volta olímpica no estádio Velódromo dirigindo um pequeno trator, sendo ovacionado pela torcida. Manter Ribéry no Marseille se tornou inviável diante do crescente interesse de outros clubes, e em 2007 ele foi contratado pelo Bayern de Munique por 25 milhões de euros, um grande recorde para o clube alemão da época. No Bayern, Ribéry encontrou um novo lar e uma plataforma para elevar ainda mais o seu jogo. A equipe, treinada por Ottmar Hitzfeld, era uma potência na Bundesliga, e Ribéry rapidamente se destacou, mesmo entre estrelas como Miroslav Klose e Luca Toni.
Ele marcou 11 gols e deu 8 assistências em sua primeira temporada na liga, sendo eleito o melhor jogador do campeonato alemão e novamente o melhor jogador francês do ano. Na desastrosa temporada de 2008 e 2009, sob o comando de Jürgen Klinsmann, o Bayern teve um desempenho muito abaixo do esperado. Mesmo em meio ao caos, Ribéry se destacou, sendo eleito para a seleção da Bundesliga. Sua carreira, entretanto, começou a ser assombrada por lesões persistentes que ameaçavam sua capacidade de manter o alto nível de desempenho. A temporada de 2009 e 2010 trouxe algum alívio quando o Bayern de Munique reconquistou a Bundesliga sob a liderança de Louis van Gaal. Ribéry desempenhou um papel crucial nessa conquista, mas o amargor viria na Champions League. A final contra a Internazionale de Milão foi um pesadelo. Ribéry sequer pôde disputar porque foi suspenso após uma expulsão na semifinal contra o Lyon. Os problemas de Ribéry não se limitavam ao clube. Na seleção francesa, a situação era igualmente tumultuada. A fraca campanha na Euro 2008 já havia deixado um gosto muito amargo, mas o verdadeiro desastre veio na Copa do Mundo de 2010. A equipe francesa estava em caos total, e Ribéry se viu no centro das atenções por motivos negativos. Ele liderou um boicote dos jogadores após a expulsão de Nicolas Anelka, uma decisão que aprofundou ainda mais a crise no elenco. Nos jogos, Ribéry não conseguiu render como esperado e não se destacou como líder, uma expectativa que muitos depositavam nele. Como se os desafios esportivos não fossem o suficiente, a vida pessoal de Ribéry também entrou em uma espiral de problemas. Ele foi investigado por ter tido relações com uma garota menor de idade, um caso que gerou enorme controvérsia e manchou a sua imagem pública. Mesmo que tenha sido inocentado, alegando o desconhecimento da idade da garota, o dano estava feito. A mídia não perdoou, e Ribéry se viu questionado tanto dentro quanto fora de campo. Meses depois, a mídia te levanta, mas ela também te derruba. Um período de intensa rivalidade interna e momentos de superação pessoal e profissional. Após um período tumultuado, Ribéry começou a encontrar o seu ritmo novamente, mantendo um bom rendimento e se destacando como o principal garçom do clube. Na temporada de 2010 e 2011, ele garantiu impressionantes 17 assistências na Bundesliga, seguido por mais 20 na temporada de 2011 e 2012. No entanto, apesar do seu desempenho individual brilhante, o Bayern vivia à sombra do Borussia Dortmund, que, para quem não se lembra, dominava o cenário alemão naquela época. A Liga dos Campeões também trouxe mais frustrações para Ribéry. Em 2012, o Bayern chegou à final contra o Chelsea, um jogo que se tornou uma noite de pesadelo para o francês. A partida, realizada em Munique, viu Ribéry sair lesionado na prorrogação. O Chelsea acabou vencendo nos pênaltis e a dor da derrota foi exacerbada pela incapacidade de Ribéry de contribuir no momento crucial. Para piorar a situação, a seleção francesa teve um desempenho decepcionante na Euro de 2012. A rivalidade interna no Bayern chegou ao seu ápice na semifinal da Champions League de 2012, durante um confronto tenso contra o Real Madrid. Segundo relatos, Ribéry, dentro dos vestiários, acertou um soco em Arjen Robben, seu colega de equipe e ele brigou com o Robben do time. A briga resultou em uma multa para Ribéry e uma declaração pública de que não eram melhores amigos. Caracas, a gente via a qualidade deles dois em campo, era incrível, como eles eram parceiro e tal, na jogada e tudo. Nossa, não sabia que ele tinha batido no Robben, não. Caramba, e também não sabia que eles não eram amigos, né? Em campo parecia tão... tinha uma amizade tão grande ali entre eles dois ali e tal. A tensão entre os dois jogadores poderiam ter desestabilizado o time, mas foi nesse momento que a liderança de Jupp Heynckes se mostrou crucial. Heynckes conseguiu apaziguar os ânimos e canalizar a rivalidade entre Ribéry e Robben, uma força motriz para o sucesso do Bayern. Com a situação resolvida, a dupla carinhosamente apelidada de Ribéry começou a mostrar seu verdadeiro potencial. Em campo, Ribéry e Robben se tornaram uma das combinações mais letais do futebol mundial, dominando os flancos com a sua velocidade, técnica e capacidade de criar jogadas imprevisíveis. A rivalidade inicial se transformou em uma amizade e admiração mútua, onde uma amizade novamente um do outro para o sucesso do time. O Bayern de Munique passou a depender cada vez mais da química entre Ribéry e Robben, e juntos eles formaram uma parceria que não só trouxe títulos, mas também redefiniu o estilo de jogo do clube. A temporada de 2012 e 2013 foi a consagração dessa transformação, culminando na vitória do Bayern na Liga dos Campeões, onde Ribéry teve um papel fundamental. Após um período difícil marcado por vices consecutivos e frustrações, o Bayern de Munique, liderado por Jupp Heynckes, finalmente lavou a alma ao conquistar a tríplice coroa, encerrando o jejum de 12 anos na Liga dos Campeões.
Embora os seus números individuais naquela temporada fossem ligeiramente inferiores aos da temporada passada, a verdadeira essência do impacto de Ribéry estava em sua presença avassaladora em campo, com a camisa 7 frequentemente devastando as defesas adversárias com suas arrancadas explosivas e dribles desconcertantes. O Barcelona, o gigante europeu de Lionel Messi, experimentou a força total de Ribéry durante a semifinal da Champions League, eles acabaram com um agregado impressionante com o Barcelona, na moral, até doido. Barcelona não fez nada, Messi também sumiu nesse jogo. Dortmund, Ribéry mais uma vez brilhou intensamente. Ele deu uma assistência crucial para o gol do título, e o herói da final, por ironia do destino, foi Arjen Robben, que vinha enfrentando uma temporada pessoalmente desafiadora e carregava aquela grande fama de pipoqueiro em momentos decisivos. No entanto, o gol decisivo de Robben mudou a percepção sobre a sua carreira, e a efetividade da dupla Robben foi mais uma vez destacada. Juntos, Ribéry e Robben formavam uma combinação letal que podia competir de igual para igual com os maiores nomes do futebol mundial, e nada poderia exemplificar melhor do que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ribéry foi uma figura central no Bayern de Munique. Sua velocidade, técnica e visão de jogo fizeram dele o melhor jogador europeu daquele ano, superando até Lionel Messi e também o Cristiano Ronaldo na eleição da UEFA. Ele só não marcou gols decisivos, como também criou inúmeras oportunidades para os seus companheiros de equipe, sem falar naquela sua performance de 7-0 no Barcelona. Mas o que deveria ter sido a coroação de uma temporada impecável transformou-se em uma das maiores injustiças da história do futebol. Quando a cerimônia do Ballon d'Or se aproximou, a FIFA anunciou uma extensão no prazo de votação. Oficialmente, a razão foi a insuficiência de votos, mas na prática, essa extensão permitiu a Cristiano Ronaldo brilhar em partidas adicionais, incluindo um hat-trick crucial que levou Portugal à Copa do Mundo. O anúncio da extensão do prazo de votação foi um golpe duro. Ribéry, que até então era o favorito, viu sua liderança ser ameaçada por uma decisão administrativa. A tensão aumentou, e cada performance sua e de seus concorrentes era meticulosamente analisada. Na votação final, Cristiano Ronaldo venceu com 28% dos votos, Messi ficou com 24% e Ribéry, injustamente, com apenas 23%. O francês, que deveria ter sido recompensado pelo seu papel fundamental em um dos maiores anos da história do Bayern, foi relegado ao terceiro lugar. Ribéry não escondeu a sua frustração e tristeza. O Ballon d'Or tornou-se uma grande cicatriz em sua carreira. Ele lamentou a falta de apoio midiático, especialmente na França, onde sentiu que não teve o reconhecimento que merecia. Esse episódio deixou uma marca permanente no seu coração, uma memória amarga de uma temporada que deveria ter sido coroada com o maior prêmio individual do futebol. O ato final de Ribéry no Bayern aconteceu na temporada de 2018 e 2019. Nesse período, ele conquistou seu 9º título na Bundesliga, o 7º consecutivo. Embora já não fosse titular, geralmente sendo utilizado como substituto no segundo tempo, ele ainda fazia diferença com seus gols importantes. A rodada final da Bundesliga foi um momento de pura emoção. O Bayern, 2 pontos à frente do Borussia Dortmund, precisava vencer o Eintracht Frankfurt na Allianz Arena para garantir o título. A estádio do Bayern Munique é muito bonito. Também marcava o adeus de Ribéry e de Robben, 2 gigantes do clube. O cenário estava montado para uma despedida épica e os jogadores não desapontaram. O Bayern goleou por 5-1, com os 2 últimos gols sendo anotados justamente pelas lendas que estavam de saída. Mas ainda não acabou. Franck Ribéry ainda não estava pronto para se despedir do futebol. Mesmo com propostas lucrativas de mercados emergentes como China e Estados Unidos, e a Arábia, né, também, optou por continuar vivendo o futebol em uma liga relevante na Europa. Ele encontrou seu novo lar na Itália, aceitando o desafio de ser a liderança na Fiorentina, que buscava reconstrução sob novos proprietários. Ribéry mostrou lampejos do seu talento inato, sendo eleito o melhor jogador do mês na Série A em setembro de 2019, logo no início da sua jornada italiana. Quando a Fiorentina decidiu não renovar o seu contrato, Ribéry novamente demonstrou seu amor pelo esporte ao escolher o seu próximo destino com humildade. Ele aceitou a proposta do Salernitana, clube recém-promovido na Série A, em meio a uma crise necessitando de novos proprietários. Embora não tenha marcado gols e tenha enfrentado um início de campanha difícil, Ribéry usou a braçadeira de capitão e se tornou uma figura crucial nos vestiários. Sua liderança e experiência foram fundamentais durante a espetacular fuga do rebaixamento sob o comando de David Nicola. Ribéry se despediu dos gramados como um verdadeiro herói, não apenas pelo que conquistou, mas também pelo que representou.
Sua história é um demais. testemunho de que o sucesso não vem apenas do talento, É mas isso também aí. da determinação e do coração. Em sua última entrevista ao se aposentar, Ribéry disse: "Quando olho para trás, me lembro do jovem que fui, abandonado e adotado, das cicatrizes que carreguei no rosto e na alma, e das humilhações que enfrentei todos os dias. Boas palavras. Sou grato pelo que eu conquistei. Agradeço por cada momento, cada vitória e cada dificuldade, pois tudo isso me fez ser o jogador e o homem que hoje eu sou." Jogou muita bola. Quem vê esse cara no auge lá pelo Bayern de Munique, tá doido, ele jogou muita bola. E é o que falaram aí, né, galera, que o canal que a gente reagiu aqui falou, né, que hoje em dia não adianta de nada ter talento, não ter disciplina, não ter a vontade de fazer aquilo virar, de aquilo ser teu sonho acontecer, fazer teu sonho acontecer de certo modo mesmo. Se você não corre atrás, se você não vai em busca daquilo, então não adianta nada ter talento, tem que ter o foco, a força de vontade para fazer aquilo acontecer, né? Mas é isso, de boa história aí do Ribéry, o cara que teve muitas dificuldades na vida, mas não desistiu do sonho dele, que acabou se tornando realidade, ganhou tudo que podia pelo futebol, Champions League, Bundesliga, ganhou vários títulos, só não ganhou uma bola de ouro por causa de besteirinha, mas poderia ter ganhado, pelo menos conheceu o top 3, e é um jogador aí lendário aí do futebol, que mais um, né, que poderia ter ganhado a bola de ouro e acabou não ganhando. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa teu like, comenta aqui embaixo, se inscreva, me siga no Instagram também que vai estar aqui embaixo, é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!